Tudo jóia, pessoal? Bem-vindos ao nosso 13º episódio do AltaCast. Gente, tá evoluindo aqui, 13º episódio. Como vocês já sabem, aqui o papo é saúde. Então, assim, na verdade, a gente traz muita informação da saúde com muita leveza, com muita informalidade, mas sempre muito técnico e muito legal, muito interessante. Antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria pedir para vocês compartilharem o nosso vídeo com quem vocês acham que possa ajudar, curtir, enfim, dar um feedback, fazer um comentário, a gente agradece demais. Na edição de hoje, a gente vai bater um papo super bacana aqui com a nutricionista Bruna Parente e a gente vai trazer um assunto que deixa muitas mães aflitas aí pelo mundo, que é a introdução alimentar e a seletividade alimentar nas crianças. Um assunto que está cada vez mais em alta e a gente sabe que tem muita mãe sofrendo nesse momento com o tema aí em casa. A Bruna, ela é nutricionista, formada pela Universidade Católica de Brasília desde 2008, pós-graduada em nutrição clínica e funcional, especializada em nutrição infantil com destaque na introdução alimentar. Além disso, ela dá muitas palestras, né, cursos, atendimentos domiciliares, atende creches e escolas, falando e orientando sobre o tema, né? Exatamente. Mas aqui a gente começa, assim, do início mesmo, né? Então, Bruna, se apresente, quem é você, né? Enfim, se descreva, por favor. E seja bem-vinda. E seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Falar sobre nutrição para mim é sempre uma grande alegria. E eu comecei, então, a faculdade da nutrição, né? Sem saber mais ou menos para o rumo que eu ia tomar. Uhum. Mas eu sabia que eu queria algo que envolvesse crianças, né? Então, eu sempre gostei muito dessa fase, mas eu não era mãe, então não tinha experiência. Ah, entendi. Então, não sabia e você sempre quis nutrição? Sempre quis. Não tinha outra opção, já era sua paixão desde o início. Eu só não sabia, assim, se eu queria trabalhar em produção de escola, em hospital, né? Uhum. E aí foi nos estágios da faculdade que eu resolvi que eu queria trabalhar com a prevenção de doenças. Ah, legal. Isso aí é super interessante. E aí eu fiz um estágio no hospital, fiquei bem mal, falei, gente, não é pra mim, não dou conta. Então eu preciso que as crianças não cheguem até aqui. Uhum. Então eu vou fazer todo um trabalho para prevenção de patologias, para prevenção e para promoção da saúde, né? Excelente. E aí a gente começa com essa promoção dessa saúde nos primeiros hábitos da alimentação, que é a introdução alimentar. Exatamente. Então é na introdução alimentar que nós temos o primeiro contato com o alimento. Uhum. Então eu falei, gente, então é isso. Então, é aqui mesmo que eu quero agir, é aqui, né? Que a criança começa os bons hábitos, né? O primeiro contato com o alimento, a gente consegue fazer prevenção daqui também. Então, é daqui que eu quero começar a trabalhar com as crianças. Eu também atendo pós-parto, eu também atendo gestantes, né? Principalmente as gestantes, que a gente está formando ali o paladar do bebê, trabalhando com a alimentação ali também da mãe que passa para o feto. Entendi. Os estudos científicos já comprovam que o que a mãe come na gestação, nossa, olha aí, modula o paladar do bebê. Nossa, a gente chama os 1000 dias de vida. É mesmo? Eu sou culpada. Olha só. Carimba. Não se culpa, você não sabia disso, não se culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas isso é muito interessante, porque assim, eu sou ginecologista, fui obstetra dessa minha amiga aqui. Muito legal. 3 partinhos. Muito legal. Mas é engraçado, porque assim, a gente, não foi o caso da Fernanda, claro, mas assim, a gente vê que às vezes tem mães diabéticas, né? E que sofrem às vezes para poder fazer a dieta mais restritiva, às vezes não fazem. E aí isso aí, às vezes, eu acompanhei durante um tempo e você via que às vezes a criança crescia também realmente com o hábito alimentar um pouco alterado, né? Legal. Os estudos científicos, eles falam que o 1000 dias do bebê, ele vai da concepção até os 2 anos, a gente consegue estar modulando esse paladar. Então, aquelas mães que têm um índice alto de alimentos açucarados, alimentos industrializados, condimentados, né, na gestação, isso traz ao longo da vida da criança. Porque o paladar da criança
já fica modulado a isso. Então, mamães, por favor, começar Cuidem. a prestar atenção, né? Com mais, mais detalhada. Então eu falo assim, já é bom começar a mudar os hábitos alimentares antes de engravidar. Pensou em engravidar, já começa a fazer uma reeducação alimentar, porque né, isso vai vir para toda a vida da criança. Nossa, excelente, muito legal. Bruna. É uma informação muito importante chegando aí para as mulheres, né? Porque realmente você mudar quando você já está ali gestante, já é difícil se alimentar. Né? Tem mulheres que trabalham fora, que não tem como ter aquela dieta bonitinha. Muito legal, obrigada por trazer essa informação. Mais uma informação assim, muito importante, né, para poder dar um estímulo, para poder... É um ciclo, né? Porque assim, a mãe tem que pensar em todas as fases do bebê, da criança. Porque agora a gente tá pensando só no paladar. Mas depois essa criança de 2 anos, ela vai seguir os hábitos familiares. Então, se a mãe tiver uns hábitos familiares ruins, né, essa criança vai ter a tendência de ter hábitos familiares na alimentação ruim também. Depois eu tenho uma historinha para contar sobre isso, mas eu vou deixar mais para frente. Bom, a gente tá assim num momento que tem um estudo internacional de uma revista muito famosa, né, muito respeitada, uma revista médica americana, que trouxe que dados globais indicam que 1 em cada 5 crianças e adolescentes sofre de distúrbios relacionados à comida. Uma análise que avaliou 32 estudos em 16 países diferentes e trouxe esse dado, né, gritante, assim, e fala-se hoje numa epidemia de distúrbios alimentares, seletividade, obesidade, e é um tema que tá, assim, deixando em alerta, né, muitos pais e mães. É assustador, né? O que acontece, Fernanda? As mães, né, nós pais, a gente tem a cultura de vir trazendo mitos na nossa vida, e um dos mitos criança é ruim para comer. Criança não come bem. E aceita isso, né? Doce é alimento de criança. Você quer alegrar uma criança? Dá um doce. Alô, verdura, alô, né? Verdura. Criança não gosta de verdura. Deixa para quando for adulto, né? Isso é um mito que precisa ser quebrado. Por quê? Como eu falei do paladar, o nosso paladar ele é modulado. Então, quando a gente começa a alimentação de uma criança com vegetais, com frutas, com alimentos saudáveis, seguindo toda a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é quem nos orienta a isso, né? De evitar sucos antes de 1 ano, baixar o índice glicêmico da alimentação desse bebê, para que eu venha pensar a longo, médio e a curto prazo. Então, quando eu falo numa introdução alimentar, eu também não estou falando só a curto prazo. Eu tô pensando já ali naquela criança de 9 anos, de 10 anos, na adolescência, na fase adulta. Exatamente. Então, vamos lá. Peguei uma criança, tô ali com meu filho, tô dando ali a comidinha, ele recusa. Trava a boquinha, fecha a cara, vira pro rosto, ele não quer comer. O que é o mais fácil na nossa rotina, que é extremamente corrida, no tempo que passa muito rápido, a gente não tem aquela dinâmica de ter sempre essa disposição de ficar ali 40 minutos, 1 hora tentando comida. O mais fácil não quer comer. Daqui 1 hora, essa criança vai estar com fome. Essa criança dá o estímulo de fome ou fala que está com fome e a gente substitui a refeição de alto valor nutritivo por uma refeição de baixo valor nutritivo. Então, essa criança vai pedir um iogurte, eu vou falar, cara, dá um iogurte, por quê? Porque ela tá com fome, ela não comeu bem. Mas não é só um iogurte natural, é o iogurte cheio das coisas. E assim, dá a batata frita, dá o pão, né? Às vezes a gente trocar até pela banana, a gente tá fazendo errado. Porque eu tô pegando um prato que tem um valor nutricional muito grande e trocando por um alimento que não tem. E aí isso vira um ciclo. E aí a criança entra dentro do ciclo da recusa, primeiro porque ela tá modulando o paladar dela. Se eu falar assim pra vocês, olha aqui meninas, vocês querem um prato de salada ou vocês querem um pudim com várias sobremesas aqui? O que vocês vão querer? Claro que eu vou querer. O nosso paladar, né? Ele vai querer o doce, o açucarado, ele vai querer... saboroso, que dá prazer. Isso, que são os condimentos, né? Os acidulantes que tem nos realçadores de sabores que tem nos alimentos. Pozinho que da faz morte, que a isso. gente chama, né? Que vem ali em cima do Isso. salgadinho, Doritos. Exatamente. Isso modula e condiciona a criança a recusar os alimentos mais saudáveis. E aí a criança entra dentro do ciclo da recusa. O pai, a mãe, a família, os avós, os responsáveis por essa criança,
e hoje está muito demandado a terceirização desse serviço. A babá, A secretária, a escola. Então, eu atendo muitos pais que falam assim, ó, passa o dia inteiro na escola, eles falam que o menino passa o dia inteiro sem comer se não der substituições. Ó, passa com a babá tenta comer, mas aí dá mamadeira no lugar da comida. Então, a gente entra dentro desse ciclo de recusa. E dentro desse ciclo de recusa, a gente tem os possíveis erros na alimentação com as consequências que a gente está colhendo hoje. E aí criamos crianças com 8 anos com diabetes tipo 2, obesas. Tipo 2. Tem vários pacientes. E vou te falar mais, tem diabetes tipo 2 que a criança é magrinha. Mas Entende? assim, você vai fazer análise laboratorial. A introdução alimentar foi ruim, Uhum. a alimentação nunca comeu bem, nunca aceitou verduras. E aí a mãe vai substituindo, vai falando, um dia essa criança come, uma hora ela vai comer. Então, o que então é legal a gente fazer para tirar essa criança do ciclo da recusa? Né? A gente precisa focar um olhar mais didático, mais dinâmico, não levar o alimento como objeto de troca, recompensa e chantagem, mostrar para a criança e desenvolver um prazer em se alimentar, mostrar que aquele momento é legal. Eu falo assim, pais relaxados em um ambiente tranquilo promove a autossegurança da criança em se alimentar. Então essa criança ela precisa ter isso, aquele momento de tensão na hora da alimentação, come logo, você tem que comer, você tem que ir pra escola, Corre, tá no anda horário, logo, A por vida favor. acelerada, né? Isso aí atrapalha. Isso atrapalha. Então eu costumo falar 2 estratégias. A primeira é a estratégia comportamental. É o que eu preciso fazer para essa criança comer. E a segunda é a estratégia nutricional. O que ela precisa para um bom desenvolvimento e crescimento. Então, eu tenho 2 vertentes. O que ela precisa para crescer e se desenvolver e como fazer ela comer o que ela precisa. Então, as estratégias comportamentais, elas ajudam muito a tirar a criança do ciclo da recusa. Hoje em dia, a gente está numa geração onde as crianças mandam e desmandam nos pais. Sim. Elas falam que querem comer isso e que não querem comer aquilo, que querem fazer isso e que não querem... Hoje eu até brinquei lá em casa, porque os meninos, eu gosto de fazer o turno contrário em atividades. E aí, hoje era o dia da natação. E os meninos fizeram um show que não iam pra natação. Eu conheço essa história. Aí eu, gente, vai pra natação. Porque assim, se não for obrigado, não vai nunca. Então, assim, eu acho que isso... Tem responsabilidades, tem direitos e tem deveres, né? Então, assim, tudo dentro do seu limite. Então, a gente precisa mesmo parar um pouco esse índice Mas- de obesidade infantil aí o mais rápido Não, possível. certamente. O ideal mesmo é que a gente já comece pela introdução, né? Depois do aleitamento. Aliás, na verdade, o ideal Sim, mesmo é na desde, gestação, né? Na O gestação. ideal é desde o início. Aí, quando vai... Eu não sou mãe, então, assim, me desculpa se eu Aham. fizer alguma pergunta Sim. leiga. Sim. Mas quando a criança sai da amamentação exclusiva, habitualmente 6 meses, né? E aí começa aquela introdução alimentar. Ali, qual é a sua sugestão? Que já começa a entrar, tipo, já começa com verdura, açúcar eu sei que nem pensar. Antes de responder a sua pergunta, vou só abrir um parênteses Por falando favor. que nunca é tarde para investir na alimentação infantil. Sim. A criança pode ter 10 anos, 4 anos, 5 anos, ainda conseguimos E é importante que se modular faça, né? toda essa alimentação e fazer essa criança ter prazer. Depois eu vou dar dicas também de como fazer isso, né? Show. Para os pais aprenderem a como a gente pode estar envolvendo. Mas respondendo agora a sua pergunta, a introdução alimentar, a gente pode estar pensando aí como criar os melhores hábitos para essa criança. Então, a criança, ela sente a fome e o que sacia a fome dela desde o nascimento é o leite. Então, ela tem esse comportamento aprendido. Todo comportamento repetido, ele é aprendido. Então, a gente precisa entender que agora essa criança precisa sentir a fome, o reflexo de fome e saciar com alimento. Então, a gente precisa repetir esse comportamento para que essa criança aprenda. Então, esse é um estímulo de estratégia comportamental. Quando a criança recusa e você oferta o leite, a criança recusa e você oferta o leite, a criança recusa e você Ela oferta o aprendeu o leite, que ela tem, né? a gente faz um reforço negativo. E a criança fica cada vez mais recusando os alimentos. Está Então, reforçando o comportamento da recusa ali, comportamento né? negativo. E não só o leite, vai no desespero, vai substituindo ali só pelo que a criança gosta. Por exemplo, lá em casa tem o tal do estrogonofe.
E aí, assim, como nem sempre eu tô presente nas refeições, não quero, não quero. Então, o que acontece? Vai todo mundo no que é garantido, que é o estrogonofe. Todo Acaba mundo ficando ama. uma monotonia alimentar. Aí é o que você tá falando, é um ciclo que vai se repetindo. Então, são várias rodas de conversa com todos os participantes. Chama a Bruna lá. Chama a Bruna lá, por favor. Olha, Ela vai te ajudar. tem 3 desafios para você aí. É muito legal os resultados. Então, na introdução alimentar, a substituição ela é mais pelo leite materno, que é o único alimento que ainda a criança aceita, né? Então, assim, começar com os vegetais na primeira semana, na segunda semana eu já introduzo as frutas, vou com os alimentos hipoalergênicos, aqueles que têm menor chance de causar alergia, respeito o amadurecimento fisiológico desse bebê e vou introduzindo os hiperalergênicos. Os bebês, eles têm uma janela imunológica que é do 6º ao 9º mês, que os estudos científicos comprovam que a gente consegue minimizar as chances de alergias alimentares. Então, por exemplo, glúten, que é um alimento alergênico, o ovo, que é um alimento alergênico, tem um potencial maior de causar alergia, né? O peixe, esses alimentos, quando introduzido dentro dessa janela imunológica, tem resultado melhor. Eles têm um resultado muito melhor. Gente, só um parêntesezinho, assim, que aí você tá falando da alergia e eu tenho uma história, né, pessoal, de uma amiga muito próxima a minha, que ela tem um bebê, inclusive é o 2º filho, e quando ela estava fazendo essa introdução, realmente eu não sei falar qual foi o período, assim, o estágio das semanas. E ela foi dar a banana nanica. E ele desenvolveu quase que um choque anafilático. Então, assim, a sorte é que ela mora praticamente ao lado do hospital. Ela tinha um antialérgico, nem é um antialérgico potente, mas era um antialérgico ok, tacou na boca do menino e correu para o hospital. E chegou lá, ele foi atendido como choque anafilático. E aí eu fiquei assustadíssima. Banana nanica não pode ou foi simplesmente um azar? Não, a banana nanica é de difícil digestão. A gente pede sempre para começar com a banana prata ou a banana maçã. Ela tem essa dificuldade mesmo. Assim, o sistema gastrointestinal do bebê, ele é muito imaturo. Então, às vezes, para digerir aquele alimento, leva um pouco mais de tempo e aí a criança acaba reagindo. E dependendo se a criança já tiver, por exemplo, uma PLV, que é uma alergia à proteína do leite da vaca, ou já tiver alguma alergia, tem a descamação das velocidades intestinais, que promove alergias também cruzadas com outros alimentos, acaba dificultando mais ainda essa reação, né? Mas por isso que eu gosto tanto de introduzir um alimento a cada dia, passo a passo, uma coisa bem tranquila, pra gente garantir aí que não vai ter risco de alergias alimentares. E na ordem certa, né? Porque, por exemplo, isso é uma informação que eu não sabia. Eu não sabia. Pra mim, se eu tivesse um filho, eu ia tacar a banana nanica nele com certeza. Começa tudo de uma vez, né? Fez 6 meses, coloca tudo. E aí acaba agredindo um pouco as velocidades intestinais. Essa é mais uma vantagem, um benefício de ter um profissional acompanhando essa introdução alimentar. Importantíssimo. Hoje mesmo, vindo pra cá, eu tive um relato muito legal de uma mãe que fez introdução alimentar comigo em 2017, e ela hoje, eu falando sobre introdução alimentar, ela colocou o relato que o bebê dela teve uma excelente introdução alimentar, foi diagnosticado com um espectro autista, e hoje a seletividade dele é com bala, doce, açúcar. Como assim? Não consome, porque o autista ele tem um grau de seletividade alimentar muito grande. E ela falou, Bruna, é incrível, porque eu fiz uma introdução alimentar muito tranquila, sabe, seguindo todas as orientações ela não sabia que ele tinha autismo. E aí depois do diagnóstico ele continuou comendo bem e hoje ele tem 6 anos e ele come super bem. Nossa, que case de sucesso. Então ela vai né? contra aos nossos como fala, diagnósticos clínicos, as nossas percepções de autismo que a gente fala que tem. Então, tá vendo? É possível. Tudo isso por conta de uma introdução alimentar correta. E depois, assim, como aí eu vó contar a historinha que eu falei que eu ia contar depois, mas vou contar. Então, assim, eu atendo muito pré-adolescente, né? Meninas, óbvio, claro, né? No momento. Porque eu sou ginecologista, mas atendo muito. E aí eu sempre me preocupo com essa parte da alimentar. Eu, inclusive... atendo muito criança sobrepeso, obesidade, eu vejo isso. E é muito comum eu escutar essa seletividade, né? Então, assim, você come? Eu pergunto para a própria criança, você come bem? Ela mesma fala assim, aí eu já sei. Então, ela sabe que ela não está comendo bem, né?
E assim, recentemente, aí eu tive um caso que eu percebi que, na verdade, o contexto familiar é completamente errado, assim, né? Então, foi exatamente isso que você falou. Então, por exemplo, a menina, ela nunca tinha comido uma fruta. Verdura, então, eu não preciso nem falar, né? Então, assim, a alimentação, ela já estava mais velha, assim, com uns 12, 13 anos. A alimentação dela era carboidrato simples do dia inteiro, né? E aí eu perguntei para a mãe que estava acompanhando e falei assim, mas por que né, tem isso em casa? Né? Por que você não oferece as outras coisas? Ela, não, mas eu ofereço. Tem a fruta lá, eu deixo para ela comer. Ela não come. Mas eu falei, mas ao lado tem o bolo de chocolate. Então, assim, aí você percebe que, na verdade, o contexto familiar ele tem que ser totalmente alterado, porque ela queria que a menina tivesse poder de escolha, que ela tivesse a maturidade de escolher. Nem a gente tem. Não. Exatamente. Se você tá com muita fome, se você tiver alimentos, que tiver na frente, já era. Se você tiver alimentos que não te favoreçam na saúde dentro de casa, já era. A gente não consegue, a gente não tem esse domínio próprio de falar, nossa, tá aqui, eu cheio de ovo de Páscoa, a Páscoa tá aqui, eu não vou comer porque eu não... É difícil pra gente, imagina pras crianças. Lá em casa a gente então, tem assim, esse lema, assim, também de não comprar, não já ter, fica combinado. exato, Entre o meu marido não entra refrigerante, não entra doces, fora o tráfico que vem das avós, não entra, a gente não compra, porque se tiver a gente vai comer, eles vão comer. E tem lugares que eu não controlo, né? Estão na escola, estão na casa do tio, da tia, dos avós. Então, eu costumo falar que a exceção não faz mal pra exatamente. gente. É uma regra e a festinha rotina ali, faz. lá, né? E aí, o que acontece, né? A gente pega, então, uma criança, vamos pegar essa criança que foi lá no seu consultório, você encaminhou para nutricionista, porque a alimentação, ela vai baixar o índice glicêmico dessa criança, vai melhorar a modulação de insulina. Hoje, a maioria das crianças estão com resistência à insulina, devido ao alto consumo de carboidratos simples, açúcares. E isso gera também uma série de consequências em todo o corpo da criança, né? Endócrinas, principalmente. Exatamente, hormonal puberdade precoce. Então, assim, acúmulo de gordura na região abdominal. Então, assim, a gente vê as crianças evoluindo para isso. A gente pega essa criança, né? E aí um trabalho que eu adoro é a culinária infantil, né? Domiciliar. E aí, como é que a gente faz? Eu vou até a residência do paciente, faço a consulta. Essa consulta, no primeiro momento, é com a família. Quem são os responsáveis por essa criança, adolescente? Quem é? Pai, mãe, vó? Vamos então fazer a consulta. O cuidador principal, que fica ali com aquela o responsável criança. Principal. E aí a gente retira esse paciente, ou a criança, ou o adolescente ali de perto, para ele não escutar os maiores problemas, né? Porque a criança não é obrigada a ficar... Né, também nesse momento eu acho meio pesado para eles. E a gente faz uma consulta de forma leve, descontraída, porque eu falo o seguinte, eu tô aqui não é para ela gerar peso, eu tô aqui para solucionar problema. O seu problema é que a sua filha tá com alteração no exame de sangue, tá com acúmulo de gordura, tá com excesso de peso, então vamos solucionar esse problema. Então a gente faz ali toda a consulta direcionada ao objetivo que a gente quer alcançar. E aí depois a gente chama a criança ou o adolescente para trabalhar com ela de forma didática, lúdica e participativa. Então ali eu vou falar, olha, vamos falar sobre o alimento saudável, quais são os não saudáveis, os saudáveis. Eu gosto de brincar com canudinho e suco de uva. O canudo é a aveia, o suco de uva é o sangue. Então você tá ali chupando, tá passando na aveia o suco de uva numa boa. Comecei a comer alimentos não saudáveis, vai acumulando gordura na aveia e o sangue não vai passando. Então eu vou colocando pedrinhas dentro desse canudinho e o suco de uva fica difícil passar. Então eu vou alterando os meus exames de sangue, eu vou explicando de forma lúdica. Terminamos essa parte, que leva mais ou menos 40 minutos, 1 hora, a gente vai para a cozinha. E lá a gente vai elaborar algumas receitas do plano alimentar, envolvendo essa criança. Crianças a partir de 1 ano já podem participar da culinária. É mesmo? Nossa. E aí a gente tem a culinária para todas as faixas etárias, até adultos, que falam, eu não consigo preparar de forma rápida, de forma prática. A gente orienta funcionárias, secretárias, babás, olha como é que prepara. E aí o meu maior objetivo nessa aula é envolver essa criança ou esse adolescente. Dessensibilizar a parte motora. As crianças hoje não sabem nem que a manga tem caroço.
Então eu filmo, E que a quando galinha- eu vejo as crianças A galinha, chupando. que o frango não vem do supermercado, né? Que A ela galinha- vem de uma galinha viva. A vaca não dá o leite, Não. que tem que tirar. A maior alegria tem sido a criança chupar a manga no caroço. Engraçado, né? Que a minha Entende? caçula, recentemente, porque sempre a gente, né, pica ali, descasca, dá. E foi um dia desses que ela chupou a primeira vez e ela A descobriu, manga. tem uma coisa dura aqui. E ela achou o máximo, e Fantástico. chupou a manga toda, cara. E é legal porque dessensibiliza bem, né? Porque meleca. Uhum. Então aquela melequeira ali é legal. Então eu gosto de dessensibilizar. Tem crianças que têm seletividade num grau muito forte, que não conseguem sentir o cheiro. Uhum. Para a criança conseguir comer, ela precisa tolerar. Então é todo um processo, existem passo a passo. Ela tem que tolerar ver, ela tem que tolerar pegar, ela tem que tolerar sentir o cheiro. Aí ela se sente segura. Promovendo a segurança dela, ela consegue experimentar. Então eu não posso fazer uma criança comer algo que ela não tolera nem ver. Então por isso que a culinária infantil, a aula prática é tão legal e tão assim, nos traz resultados muito maravilhosos. Então eu vou pegar ali e vou trabalhar toda essa alimentação com a criança. E aí, no final, sempre eles têm muito interesse de estar experimentando. Sabe? Gosta, legal. experimenta. E aí a família continua esse trabalho. Envolve Esse todo mundo, né? É um trabalho que Agrega, envolve toda a casa e que faz a gente diminuir um pouco as recusas alimentares e tirar essas crianças e adolescentes do ciclo da recusa. Ai, que legal. Promovendo uma alimentação saudável familiar ali. Uhum. Show. E aí, no atendimento, você faz o atendimento domiciliar, Faço. né? Os resultados, eu imagino, mas me fala, ixi, bati o trem aqui, desculpa, porque você vê esse contexto familiar, né? E quando a família está completamente desajustada, como é que você faz? Tipo assim, como é que é a sua abordagem? Você fala assim, ó, peraí, A gente vamos precisa mudar tudo. alinhar, né? Uhum. Alinhar de forma que fica viável para a família. Não tem como também eu chegar com uma estratégia alienígena e falar, vocês precisam entrar Vai na ser minha. isso aqui. Eles vão falar, cara, caguei pra você, tô indo ali pra uma outra nutricionista, valeu. Então, assim, eu preciso fazer acontecer. Então, o meu maior objetivo eu preciso gerar resultados. Uhum. Então, eu falo muito pros pais, eu tô com vocês. Eu quero feedback, eu quero que vocês me mandem mensagens. Uhum. Eu quero saber se deu certo. Se hoje comeu, se amanhã não comeu. Eu preciso disso. Sim. Porque eu quero alinhar. Então, Uhum. todos os meus pacientes têm meu WhatsApp e eu respondo muito rápido. Uhum. Então, eu fico, às vezes, né, de madrugada Oh, respondendo, meu de Deus manhã do céu, respondendo. tadinha. Mas, assim, isso é legal. Porque é importante. Porque daí a gente tem uma adesão melhor ao plano alimentar. Uhum. Os pais se sentem mais seguros. Uhum. Né? E eu gosto de estar interagindo nesse momento com os pais. Então, a gente vai alinhar o que é melhor. Uhum. Às vezes, a didática da sua família não é a mesma da didática da minha família. Uhum. E eu preciso me ajustar, né? E não Então, às adianta vezes, você tem pais... prescrever se não for. Eu não atendo vai muito famílias de funcionar. médico. Então, Ops, os ops. médicos, eles têm uma... Trabalha muito. Trabalha muito. Então, eles têm uma carga horária muito alta. E, às vezes, a criança fica ali boa parte do tempo, às vezes, com a babá ou na escola. Eu preciso me ajustar. Uhum. Como é que eu vou falar para uma mãe dessa que ela precisa fazer receitas o dia inteiro com a criança? Não vai ser viável, É verdade. né? Comprar tudo orgânico, ir na feira, porque Não fruta, dá, verdura, não dá pra você comprar a longo Então, a prazo. gente é vai toda alinhando as semana. necessidades. A gente sabe as indicações. E uma coisa que eu tô curiosa, você chega assim na casa, tipo quilos mortais lá, doutor Nalzara, abre armário, abre geladeira Não, não, e não. fala, Não te faço. Peguei, Faço os não, biscoitos não, recheados. Eu sou bem discreta coloca nisso. uma fotinha lá, Não, eu tô de olho. Não. Às vezes Joga as tudo no crianças lixo, me ó, isso mostram. aqui não dá certo, vamos embora Quando pro é lixo. criança maiorzinha, às vezes eles falam, tia, vem cá, deixa eu te mostrar o que, é que tem no meu armário. Mas assim, Esconderijo. nada invasivo, sabe? Eu não gosto de Legal. chegar invadindo, não. Eu sou bem discreta nisso. Eu deixo a família se abrir, né? O meu maior objetivo mesmo é estar mostrando e levando ali a nova proposta. Entendi. Mas Pra não é bem gerar legal. peso, às vezes, até, né? Igual você falou, dá um peso na consciência, uma culpa, Gera uma peso, coisa é muito que ruim. faz Aí eu efeito contrário, saio né? dali e fica todo mundo pesado. E o meu objetivo é eu sair dali e ficar todo mundo leve. Cara, legal, a gente tá com estratégias, a gente tá com soluções. Então, esse é o objetivo. E esse índice de obesidade, esse índice, né, de todos esses estudos que a gente vem vendo, eles vão ser minimizados a partir do momento que a gente olhar para as crianças assim, de forma didática, lúdica. As crianças, elas não aprendem como nós adultos. Uhum. Que a gente fala, cara, eu preciso emagrecer, eu preciso de uma dieta restrita, Foco, e eu vou vou fazer fazer e pronto. Uhum. Elas não conseguem.
né? Então a gente precisa ter um olhar para elas. Eu costumo dizer que o não da criança, eu não vou comer, eu não vou querer fazer, ele tem que entrar aqui, sair aqui, e você tem que concordar com aquela criança. Porque se você vier com não de frente, bater de frente, aí vai dar E o não, né? Porque assim, qual criança que fala assim? Se você falar tomar banho agora, não. Estudar, não. Ir pra escola, não. Se arrumar, não. Então, assim, é uma questão realmente, igual você falou, de repetição. De bater na mesma tecla ali, fazer um trabalhinho, nem que seja de formiguinha, todo dia um pouquinho. Gente, vale Mas tão é a luta, pena, é tão bom ver Não, as crianças se com certeza. alimentando bem, sabe? Comendo os vegetais, comendo as frutas, fazendo as porções ideais em cada refeição, não substituindo a refeição, bebendo água, né? Não Bebendo substituindo água. Nossa, você falou algo aí, assim, importantíssimo. Beber água. Quantas pessoas eu vejo, crianças, assim, pré-adolescentes, enfim, que não bebem água. Não tem Não o bebem hábito. água. Substitui não por gera refrigerante, esse- suco de refrigerante. caixinha. Gente, o que eu tenho então, pego de crianças, assim, com ácido úrico elevado, pelo refrigerante. Aí eu falo, só cortar o refrigerante. Corta, resolve, assim, é só alimentar de fato. É uma dúvida também. Esse processo, como é que funciona, assim, esse planejamento, esse tratamento, entre aspas, né? Então, quantas vezes você vai na semana? Você passa dever de casa? Quanto tempo leva, em média? Como é que é? Então, eu não trabalho só no atendimento domiciliar, Uhum, né? Então, eu tenho um consultório também, que eu atendo lá. uhum. Tenho os cursos online e tenho cursos em grupos, que eu dou cursos para alimentação infantil também. Não. Então, eu não consigo também estar me dedicando 100% ao domiciliar. Mas hoje em dia, depois da pandemia, foi o que É. me salvou, digamos assim, E todo mundo, né? profissionalmente E todos os falando. pacientes Uhum. também, porque Então, eu precisei reinventar. Eu Uhum. nunca tinha atendido domiciliar, o meu era 100% consultório e creches e escolas. Uhum. E aí eu me vi, e cursos, eu dava 2 cursos por mês, né? E as turmas bem lotadas. Em março de 2019, março de 2020, acabou tudo. eu tinha uma turma lotada de 20 pessoas para fazer um curso. E fechou tudo. E eu falei, cara, eu não tenho nenhum dinheiro para reembolsar essa galera de novo. Uhum. E aí foi daí que a gente começou com os cursos online. Eu já tinha gravado um curso para Super Nani. É mesmo? E aí, legal. e aí eu consegui, com a equipe, que foi muito legal, eles foram muito maravilhosos, eles me disponibilizaram esse curso que era deles, né? E eu comecei a reinventar. E aí, então, a gente faz esse acompanhamento domiciliar sempre que a família necessita. Mas o meu maior acompanhamento é via WhatsApp após essa Entendi. visita. E depois de 60 dias, a gente Ah. vai, repete, faz novas receitas. Tem mães que gostam mais, tem mães Entendi. que preferem ir com calma. Eu sempre disponibilizo um cardápio muito diversificado e muitas receitas para ficar um tempo bem tranquilo aí. Entendi. E aí, então, você vai, faz analisa, né, o contexto todo, como é que, Aham. quais são as principais dificuldades daquele, não só da criança, mas da família Uhum. também. E aí faz esse planejamento, entrega talvez um planejamento, receita, Plano né? alimentar, né? O cardápio direitinho, falando o que cada horário, cada sugestão que eu coloco ali. Eu mando um questionário para a família antes da consulta. Aí a família já preenche para eu avaliar como é que tá a alimentação, o maior objetivo da família, quantitativamente, qualitativamente a ingestão de alguns nutrientes. E aí, então, com base nesse questionário, eu já não vou tão nua e crua, o que tá acontecendo aqui, eu já vou mais ou menos preparada. Uhum. E assim, com relação aos objetivos, o que você vê mais, assim? É questão de emagrecimento, ou essa questão da seletividade? O que te recorre mais? Assim, Seletividade. Seletividade alimentar, né? Em todas as faixas etárias. Então, Até tem Eu uma sou mãe- sempre chamada pra isso. São raros os casos que a mãe fala assim, Bruna, eu tô com uma alimentação monótona, meu bebê come de tudo e eu quero variar. Eu fico feliz quando eu vou. Eu falo, cara, que legal, vamos variar, o bebê come tudo. Então, semana passada mesmo eu atendi de um menininho, cara, ele comia tudo. A gente fazendo as receitas e ele comendo a batata baroa crua, polvilho cru, eu falei, vamos esperar assar? Então, assim... Gente, Que vamos legal. só para os nossos momentos finais. Só perguntar aqui. Algum alimento que não pode dar de jeito nenhum? Refrigerante. Refrigerante. Mas aí eu não vou nem considerar alimento. Não é nem alimento. Mas eu digo assim, alguma... Miojo. Pronto, miojo, né? Gente, todos os alimentos que têm esses acidulantes, conservantes, corantes, eles vão atrapalhar a mucosa intestinal. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Uhum. É lá que funciona a absorção de nutrientes,
atrapalha tudo. Digestão, atrapalha metabolismo. Então, assim, evitar os alimentos, preferir os in natura. Sabe aquele ditado? Descasca menos... Não, como é? Desembala menos e descasca mais. Pronto. É isso, acabou, né? Exatamente. Embutidos, nem pensar, nada Coisas de ultraprocessados. sucos, vai dar um suco de polpa, sabe? O suco Ou da então da fruta, água, água. Evitar ao máximo. Mas refrigerante, E tá, açúcar a onda do também, momento, né? tá acabando com a saúde. Açúcar, depois de que idade que pode? Depois de 2 anos. Depois dos anos, né? dois. E olhe lá, né? Sucos no depois primeiro de filho um. você consegue. No primeiro filho, quando você tem mais de um filho, né? É engraçado que a seletividade também do mais velho passa para os mais novos, Isso. sem nem experimentarem, Isso. às vezes, É. o alimento novo. Então, seu primeiro filho, ele tem muita influência. Aí quando a sobre- criança falar que não gosta, fala, você gosta, você adora. Da próxima vez que você experimentar, você vai amar. É. E a gente faz uma tabela de experimentação. Muda cor, legal. sabor, textura. É bem lúdico, né? Eu acho que isso aí é muito importante. Bruna, nossa, assim, passou voando aqui. A gente já tá aqui há muitos viu. nem vê a hora passando, porque é um assunto do momento, é um assunto super interessante. E é um assunto que causa muito sofrimento nas pessoas, nas famílias, né? Sim. Então, É angustiante. É angustiante. Juntam-se mães, você vê, tá na É escola, é o angustiante. assunto, tá no É. parquinho, tá na pracinha, é o Uhum. assunto que tá rolando. É. Para uma do lado da outra, e aí, seu filho tá comendo? Seu filho... E é sempre igual, assim, não. Você trouxe muita luz no fim do túnel agora para muitas famílias, muitas mães. Exatamente. felizes. Esse é o meu objetivo. Não, e com certeza você atingiu, e a gente quer depois você de novo aqui pra gente continuar Com esse certeza. assunto, porque passou muito rápido, não passou? Muito. Muito rápido, Eu ainda tô não dá cheia não. de Eu ainda coisa tenho um cheia. monte de pergunta aqui e não consegui perguntar, que isso, né? Então, vamos marcar uma próxima aí. Vamos sim, gente. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho, por ter me convidado. Eu me disponho aí para sempre que vocês estiverem precisando. Ah, com Obrigada certeza. por Obrigada, vir. Bruna. Muito, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, esclarecer um monte de dúvida e, como a Fernanda falou, colocar uma luz no fim do túnel para as mamães e papais. E para quem está em casa, então, se você acha que tem alguma mamãe, um papai, uma avó, uma babá, alguém que você conhece, está precisando assistir esse conteúdo, está precisando ter acesso a essas informações, não hesite em compartilhar. Manda mesmo, compartilha, curte, comenta aqui, se inscreve e acompanha a gente lá. Vai ter uma próxima conversa sobre isso. Obrigadão, Bruna, de coração. Eu que agradeço, Obrigada. meninas. Obrigada.